Me conta um pouquinho como é que os Sim. clientes procuram a gente, como é que a gente Sim. aborda isso. Eu acho que assim, isso aconteceu por um pedido do consumidor, né? Porque quando a pessoa compra um curso no Zoom que tá com áudio de fone de ouvido, com ouvido, parece que a pessoa tá dentro do banheiro e com uma imagem totalmente pixelada, porque a imagem da câmera do computador não tem qualidade. Então, assim, o cliente ele começou a procurar muito por isso, porque ele precisava melhorar para ele poder cobrar mais. Que são 2 movimentos que você faz, você investe mais para poder cobrar mais. Então, a gente viu muito isso acontecendo ano passado e isso se transformou muito da coisa do, então eu vou gravar aqui pra câmera. E aí eu ponho um PPT, como que eu ponho? As pessoas ainda querem isso, como aplicar isso de uma forma que não fique um curso chato. Porque cada vez mais a gente tem que dinamizar o vídeo. Também não cabe mais só ficar fazendo aulas de 1 hora, de 2 horas direto. Vamos dividir isso em módulos. Então, são vários esses movimentos que estão melhorando para deixar os cursos cada vez melhores. E que o bom é que os nossos clientes estão aceitando isso muito bem, de como evoluir isso. E agora a gente está no modelo onde a gente consegue gravar as 2 coisas ao mesmo tempo, deixando esse vídeo mais dinâmico. E, ao mesmo tempo, você vai investir mais, mas de uma forma econômica, entre aspas. Essas 2 coisas ao mesmo tempo que eu digo a gente tem a gravação da pessoa, ela vai estar ali falando com o pessoal, ela vai estar interagindo com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu tô gravando o PowerPoint que ela tá fazendo a aula. Então eu tenho um mouse ali que se ela quiser ela pode selecionar alguma informação, ela consegue transitar entre os slides ela mesma, ela não tem que ficar pedindo para uma pessoa, passa aí para mim? Não. Ela já tem a experiência dela mostrar ali o que ela quer mostrar de detalhe. Volta 2 aulas, ela volta. Ela consegue ela mesma fazer esse curso como um gamer faria da sua Por casa, isso que fazendo tá, de repente, todos esses cenário. elementos na mesa. Mas como um gamer faz em casa para transmitir uma live na Twitch, por exemplo, ela consegue fazer transitando entre telas de uma forma que ela não tá fazendo isso. A gente tem um técnico fazendo, Sim. mas que demonstra a mesma experiência. Eu acho que vou juntar tudo que vocês estão falando, que é assim, você tem uma pessoa te ajudando, porque o gamer, normalmente, ele já é mais nerd, ele tá mais ligado nas tecnologias. A gente, o pessoal acadêmico, o pessoal da indústria tradicional, o Henrique, um monte de psicólogo, não ia saber fazer isso de casa, super... Com uma qualidade, não ia fazer. Já não ia fazer. Já não ia fazer, porque aí cada um vai ter um fone diferente, aí você vai gravar, e aí você tem mais de um professor e grava com os fones. Então, assim, é um caos. Quando você traz para uma produtora, para você pensar estrategicamente como vamos fazer, funciona porque, assim, não é que você vai ter uma coisa já pronta. Por exemplo, Biologix, a gente faz com o Chroma aplicado. A Tribe, a gente faz com a LED para parede. Então, cada cliente a gente vai entendendo qual é a necessidade dele, mas o foco é nessa coisa final legal, porque se é gravado, tem que ser bem feito. Esse é o conceito de 2024 que vai para 2025. Se é online, ao vivo, pode ser ruim. Vai ser cada um na sua casa, é ao vivo, é beleza, é a vida real. O ao vivo você não tem ainda como dar esse critério inteiro, porque a internet das pessoas não é igual. Mas o gravado é exigido que seja um negócio bem feito. Então todo mundo que tá com suas gravações aí nas suas empresas e tal, e que estão tudo no Zoom, gente, vem falar com a gente, porque não é um negócio que é bom profissional, né? E aí, Henrique, como é que tá esses desafios? Acho que só falar mais um pouquinho, claro? Queria, porque a gente fazia bastante pelo Zoom no formato live. Sim. Ano passado, e a gente gravava, mas a gente não vendia essa gravação. Era, por exemplo, como era live, eram 4 aulas. Tinha um determinado aluno, uma aluna que faltava em um dia. Ela pagou por aquele curso, ela teria direito a assistir aquela aula. Então manda a gravação da tela do Zoom só para finalidade de não estava presente, tá aqui o conteúdo, pode assistir de novo. E aí depois a gente apagava, descartava. Nem para marketing não dá para usar isso aí. Não. É uma porcaria. É feio, é muito ruim. E infelizmente... E eu sentiria vergonha de comercializar uma gravação de Zoom. Que o pessoal Henrique, faz, né? Sentiria uma vergonha. As pessoas fazem gravação de tela de computador com locução em cima. Então. É bem chato. Mas eu acho que isso demonstra muito o perfil da empresa ou da pessoa, né? Ou do mercado. Eu acho que todo mundo quer se lançar, todo mundo quer fazer alguma coisa digital e o cara faz com o que pode. Mas se você tem um mínimo de estrutura, um mínimo de equipe,
um mínimo de estratégia, você vai ter que se destacar de uma forma diferente. Que, na verdade, peraí, tô tocando aqui, que a forma diferente é fazer profissional. Ou quase profissional, porque às vezes não vai ficar 100% como se fosse uma escola, uma universidade que tem seus estúdios gigantescos. Você pode ir num estúdio pequenininho como o nosso e falar, cara, como é que a gente faz para gravar com 2 telas ao mesmo tempo? Como é que a gente otimiza preço? Porque preço é uma coisa que pega. Horas de estúdio é caro. Mas aí se você pega criativamente, já grava, como a Karen falou, com as 2 formas, o PPT, já mostrando a carinha da pessoa, a gente vai colocar essa imagem aqui, pra vocês terem essa noção. Então essa imagem aqui é da Biologix, que é um vídeo que a gente começa gravando com o professor, daí entra o PPT dele, e aí, enquanto ele fala, ele fica na tela cheia. Quando ele não fala, ele fica dentro do PPT. Então é tudo muito simples, não é a gente não descobriu a roda, né? É uma coisa que naturalmente se faz. E aí, quando eu trouxe esse conceito pro Henrique do Academy, eu falei, Henrique, estuda um pouco isso, que eu acho que é bem interessante, né? Trazer uma comunidade, mas ainda é difícil você mensurar, porque tá começando, é muito recente, né? Então, e é por isso que eu falei, depende do mercado também. Então, você pega, é uma tendência e já é uma realidade para o mundo corporativo ter o seu Academy, seja para treinamento interno ou seja para gestão de comunidade externa. Tá. Quando a gente fala de psicologia, ainda é um universo muito arcaico e muito conservador. Tá. Então, o fato de você inserir, por exemplo, o atendimento online, precisou de uma pandemia. Precisou, verdade. Você nem atendeu no começo, No né? começo eu não podia atender, porque só era permitido para o CFP que a gente fizesse sessões de orientação de até 20, 30 minutos. Você não podia fazer sessão de psicoterapia. Então, agora a gente está passando por uma revolução que tipo, abriu a porteira, passou a boiada. Então, já está liberado para todo mundo fazer esse atendimento online. E a gente está numa transformação cultural da psicologia. Por outro motivo também, o perfil dos alunos mudou de 10 anos para cá. De 2019 para cá, o perfil mudou. A gente pega na história da Tribe, por exemplo, 2 das sócias são ex-alunas. Sim. Alunas que se destacaram e continuaram acompanhando e crescendo ali, que a gente quis junto. Hoje em dia está difícil de interagir nesse sentido e de ter esse destaque, essa proatividade. Então a gente tem que também adequar, como a Karen falou, sai de uma aula de 4 horas do curso e vai para uma aula de, no máximo, 30 minutos. Isso é uma boa dica, né? Então é uma mudança de cultura, tanto para a Tribe, que veio dessa cultura da psicologia mais arcaica do curso presencial, se adaptou para o online no formato live e agora no gravado, estúdio. Então, o que é diferente pra gente também, numa percepção de que a gente tá falando com uma câmera, a gente não sabe quem tá assistindo a gente. E, ao mesmo tempo, uma adaptação de cultura para o público que vai consumir esse conteúdo. Também. Então, é lógico, estamos só começando, não teve um boom de explosão de venda, tudo bem, isso aí tá dentro do previsto. A Tribe já nasceu disso, de uma quebra de paradigma. A estrutura da Tribe já vem disso. Então, é respeitar também um pouquinho, quando eu falo de mercado, é respeitar um pouquinho o mercado também. O timing do mercado. É o timing do mercado. A gente precisa educar as pessoas que é possível aprender através de um curso online, especialmente quando se tem interação com a equipe que produz aquele conteúdo. Cara, como é que dá umas dicas aí de como a pessoa faz esse PPT, já que você também trabalha, às vezes faz uns freela aí pro Henrique. Sim. Eles escolhem antes. Fala um pouquinho como é essa estrutura. A gente vai colocar aqui na tela como que fica esse PowerPoint. A gente pode usar o exemplo da Tribe, mas a gente já tá instruindo todos os nossos clientes que vêm gravar a já deixar. Então, como a gente vai ter o movimento de câmera com a pessoa falando e câmera com PowerPoint, a gente precisa delimitar dentro do PowerPoint, dentro daquela telinha ali da apresentação, um quadrado onde vai aparecer a imagem da pessoa que vai dar aquela aula. Para que não aconteça de, coloquei a pessoa em cima do PowerPoint, cobriu informação. Já não tá entregando uma boa experiência ali pra pessoa que tá assistindo. Então, você vai delimitar aquele quadrado e ele vai estar ali desde o começo da apresentação. Pode ser que, tem alguma aula que eu não quero. Tudo bem, mas alguma aula não, alguma página ali, essa aqui tem muita informação, eu não quero. Tudo bem, mas você vai ter que voltar com o rosto daquela pessoa para lembrar da dinamicidade que o vídeo precisa ter. Senão a pessoa não vai querer acompanhar. Então, é meio que uma tela onde você vai colocar todas as informações que você quiser. Lembrando que
Quanto menos texto, mais imagens, mais coisas que chamem a atenção, é melhor. E passar por essa dinamicidade, que você não tá com aquele PowerPoint só pra ler. Aquele PowerPoint, ele tem que ser alguma Na hora coisa... de gravar, né? Exato. A pessoa que tá dando aula, ela não pode usar aquele PowerPoint só lendo. Aqui só tem texto, então eu vou ficar lendo. Não, você tem que falar com a pessoa, você tem que entregar essa dinâmica. E tem até uma forma de falar que se usa muito na área de ensino, que é... Gente, sumiu a palavra. Descreve ela. É a forma que a pessoa dá a aula. A metodologia? A metodologia. Que a pessoa precisa ter uma boa metodologia Didática. Exato, didática. Era essa a palavra. Bom, é isso aí. Era isso. Que aí melhora Eu acho que nisso. essas didáticas, se o cara não for um acadêmico, ele vai aprender ali no dia a dia mesmo. Sim. Na primeira aula, ele não vai sair com essa disponibilidade toda. Então, Claro. a gente já teve cliente que na primeira aula não foi bom, e ali na terceira aula pra frente o cara entendeu o que era o jogo. Então, o que a gente faz de diferencial, e vou ficar tentando vender o tempo inteiro aqui hoje, um pouquinho. Não, mas qualquer experiência é importante de vender. É de ter alguém cuidando dessas primeiras aulas. Eu acho que o pegar na mão de uma produtora que não joga você no estúdio só e faz e grava, porque às vezes você contrata o estúdio para alguém gravar. E aí a pessoa chega aqui e fala, e agora? O que é que eu faço? É assustador, porque agora eu não tenho plateia, eu tenho uma câmera que eu tenho que olhar para ela. E aí, se eu começo a ficar olhando só pro PowerPoint, como a Karen falou, eu perco a interação do trocar de olho, que é isso que o presencial tem muito forte, que é o troca de olho. E a câmera, ela traz isso. Então, esse treinamento do professor, o professor saber o PowerPoint dele, parece que é básico, mas não é. A gente tem milhões de cases, as pessoas chegam aqui, então, assim... Tem que ler os PowerPoints, tem que revisar. E aí, revisa depois e tá errado. A gente teve, não vou falar os nomes, mas teve gente já que, putz, não revisei, não vi antes, beleza, mas a gente muda isso aqui. Mas é ter esse cuidado de estudar essa aula, se você não tem facilidade. Vai fazer essa aula olhando pro espelho, se olhando, né? Aprendendo ali em como você gesticular e como você falar. E também falar pro pessoal do estúdio, tô indo bem? Porque o técnico, ele não vai mentir. Ele vai falar assim, nossa, você tá falando muito rápido, ele está falando muita gíria. Porque isso é uma coisa que a gente nota quando a gente tá gravando, né? É bem fácil de você falar, não, tá um pouquinho nervoso, gesticula mais. Porque como você grava, você tem uma tela aqui que você tá conversando com as pessoas. Então, esses toquezinhos, você vai aprendendo, que não vai ser na primeira aula, às vezes, que você não tem a facilidade de fazer. Mas o profissionalizar... Eu acho que é a coisa mais importante. E aí, depois, esse próprio conteúdo pode virar, como o Henrique gravou uma aula aqui hoje, que eu falei, vamos gravar o bruto da aula inteira e a gente pode cortar pedacinhos para rede social. Então, você pode aproveitar muito essas gravações para muitas outras coisas, para povoar e até para você falar, ó, pedacinho da aula. Então, vem assistir a aula completa, vai lá no Academy, né? Então, acho que são coisas que são bem legais. Sim, e uma coisa que eu acho legal também é quando se trata de empresa e tem mais profissionais envolvidos nos cursos que você vai gravar, é você não vir gravar sozinho. Ótimo. Então, essa é uma estratégia que a gente faz com a Tribe. Então, se sou eu que venho gravar, putz, tem a Ana Vitória e a Mari aqui acompanhando. Se é o Marcelo ou o Edu, eu tô sempre na sala acompanhando. Porque eu ainda não testei esse formato de estar gravando aqui para a câmera e interagindo com quem está me assistindo. É uma ideia que eu quero testar aí num futuro. Legal, de às vezes bem fazer legal. uma brincadeira, ou mesmo de perguntar, ficou claro isso daí, mas não cortar isso do vídeo. Aham. Né? De ter essa interação, acho que fica uma ideia bacana também. Ela remete um pouco mais do presencial, ao mesmo tempo que é para um público que não tá ali naquele momento. Mas essa ideia de ter mais gente ali assistindo, É legal. que são da mesma empresa, não só funciona, isso funcionou muito pra gente, para quem tá apresentando, que tem uma medida ali, mas para quem tá assistindo é uma reciclagem. E é uma coisa que ajuda bastante. Você ter esse momento ali de reciclagem, de rever o conceito, de rever... Às vezes é uma aula inédita, a gente tá gravando muita aula inédita. Então ter essa troca ali no estúdio mesmo, acaba sendo bem bacana também. Acho que é uma forma de você não depender, por exemplo, falar de psicologia do esporte aplicado ao tênis. Imagina o Marcelo perguntando... Marcelo é o sócio do Henrique, que grava aqui também. Pra Caena ou pro Robson, quem tiver aqui, fala assim, ficou claro? Não é da minha expertise, Sim, né? Eu posso isso é dar punk. dica de se você falou rápido, devagar ou repetiu informação. Só. Agora, ele virar pra mim e falar assim, ficou claro? Eu falo assim, não ficou, repete, reformula. É completamente diferente, né? Então, ter pessoas que manjam do mesmo conteúdo
Acho que faz bastante sentido de acompanhar a gravação. E os termos técnicos também, né? Então, se a pessoa fala alguma coisa que é besteira, tá o outro ali falando, não é isso não. Sim.